Continuando o nosso vídeo, iremos trabalhar agora questões do simulado Enem que vocês tiveram e executaram com bastante esforço, né? Com uma simulação para o Enem que vai estar presente, né? Durante o mês de janeiro, né? Vocês vão fazer o Enem no período de janeiro. Então, como preparação, né, a gente irá resolver essas questões do simulado. No processo seletivo de uma empresa, os candidatos são submetidos a testes de português e matemática. Além de uma entrevista, a cada um desses é atribuída uma nota que varia de 0 a 10. Porém, a entrevista tem peso duas vezes maior que os testes de matemática e português. A nota final do candidato é a média das notas de cada etapa, considerando-se o peso de cada uma delas. Essa empresa só seleciona candidatos que obtiverem uma nota final igual ou superior a 7,5. Heloísa obteve a nota 7 no teste de português e 6 em matemática. Qual é a nota mínima que ela deve obter na entrevista para ser selecionada? Então vamos lá. Como iremos resolver essa questão? Então, considere as notas do teste de português, no de matemática e na entrevista sejam respectivamente NP, né? Nota de português, NM, matemática, nota de entrevista NE. Dessa forma, a nota final N de um candidato é dada pela seguinte fórmula, né? Você tem uma fórmula aqui, NP, peso 1, NM, peso 1, e a entrevista peso 2. E você faz a divisão pelos pesos, 1 mais 2. Assim, a Heloísa, para obter a nota 7,5, né, que é o mínimo que ela precisa tirar para ser selecionada, devemos ser o seguinte. Então, 6 mais 7, né, que é as notas que ela tirou, 6 em português, 7 em matemática, e 2 vezes o peso da entrevista dividido por 4, que é 1 mais 2. Isso tem que dar 7,5. Então, 4 vezes 7,5 dá 30. E aí, esse 13, 6 mais 7, 13, mais 2 NE. Esse 13 vai passar para o outro lado subtraindo, e 30 menos 13 é 17. Então, 2NE é igual a 17. E dividindo 17 por 2 dá 8,5. Então, a Heloísa precisa tirar 8,5 para passar nessa seleção. Então, vamos para a próxima. Foi utilizado o plano cartesiano, que é a questão 159, foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto 1 e 2. No ponto médio, entre a loja A e a loja B, está o sanitário S, localizado com o ponto 5 e 10. Determine as coordenadas de localização da loja B. Então, muito simples, né? A gente precisa saber o que é ponto médio. Ponto médio é o ponto que dista de forma equidistante, quer dizer, a mesma distância entre as duas lojas, né? Então, o sanitário está com a mesma distância entre os dois pontos. Então, para calcular o ponto médio, você pega a primeira coordenada dos pontos extremos, então o x1 e o x2, soma e divide por 2. Da mesma forma, você vai fazer com os y1, y2 e divide por 2. Então, nesse caso, o x1 vai ser 1, o x2 vai ser x. E aí, o y1 vai ser 2, mais o y2, que é y. E aí, divide tudo por 2. Então, isso vai dar o quê? O ponto médio, que é 5 e 10. Então, 1 mais x dividido por 2 tem que dar quanto? 5. E aí eu faço essa relação. 2 vezes 5, 10. 1 mais x é igual a 10. Qual é o número somado com 1 que dá 10? 9, né? 10 menos 1, 9. E aí, 2 mais y dividido por 2 é igual a 10. Então, 2 vezes 10, 20. 2 mais y é igual a 20. Então, passo 2 subtraindo, vai dar 20 menos 2, dá 18. E aí, as coordenadas desse ponto da loja vai ser 9, 18, que é a alternativa D. E vamos à questão 165. Ao construir sua casa, Bárbara precisa escolher os tipos de azulejos que iria colocar. Quando foi à loja, ela disse ao vendedor que queria azulejo cujas diagonais fossem ortogonais.
Para quem não lembra o que é ortogonal, é exatamente perpendicular, certo? E bissetrizes dos ângulos internos, quer dizer, bissetriz é que divide os ângulos internos pelo meio, né? Sabendo que o vendedor tinha os seguintes tipos de azulejo, qual deles deveria mostrar para a Bárbara? Então, é muito simples, né? Se você pegar uma caneta, você traçar a diagonal aqui, ó, no retângulo você percebe que não é perpendicular essas diagonais, ela não é ortogonal. Então, logicamente, o retângulo não faz parte. Então, eliminamos a A e a B, são falsos. E aí você tem o trapézio. Se você fizer a questão do trapézio, você também percebe que ele não, as diagonais dele não formam um ângulo de 90 graus. Então, se não tem um trapézio, você fica com a alternativa C por exclusão. Mas aí, né, a gente percebe o seguinte, que você fazendo as diagonais do losango e do quadrado, você percebe que é perpendicular, né? E aqui também é bissetriz dos ângulos internos. Você percebe aqui, esse aqui é roxo e esse aqui é verde, porque não necessariamente um losango são iguais, certo? Beleza? Ok? Muito simples, né? Então vamos à questão 166. A cantina de um colégio militar do Rio de Janeiro vende 96 quilos de comida por dia, a R$ 29,00 o quilo. Uma pesquisa de opinião revelou que para cada real de aumento no preço, a cantina perderia 6 clientes com um consumo médio de 500 gramas cada um. Qual deve ser o valor do quilo de comida para que a cantina tenha a maior receita possível? Então você percebe o que? Os itens estão aumentando 50 centavos, né? Aqui, ó, não aumentou nada, aumentou 50 centavos, aumentou R$ 1, aqui aumentou em 50 e aqui aumentou R$ 2. Então vamos analisar cada caso. Sabendo que a cantina serve 96 quilos de comida por dia e o consumo médio é 500 gramas por cliente, logo podemos calcular que a cantina possui 192 clientes. É muito lógico, né? Porque duas porções de 500 gramas dá 1 quilo. Então é só multiplicar 2 vezes 96 vai dar exatamente a quantidade de clientes que aquela cantina vai ter por dia. Sabendo também que o valor é 29 o quilo e cada real de aumento da cantina perderá 6 clientes, logo podemos definir uma fórmula de receita, né, da cantina, que é exatamente o 192, que é exatamente está relacionado com o quê? Quantidade de pessoas. 192 é o que costuma acontecer. E se aumentar, né, vai diminuir 6 vezes alguma coisa, que é o cliente, né? E aqui você tem o preço. Você tem a quantidade, que é 500 gramas, isso em quilos dá 0,5, e vezes o que? Vezes o preço, que pode ser aumentado ou não, 29 mais X, não é isso? Então, se o aumento, né, o X é o aumento de preço em reais, né? Você percebe que a receita vai ser a quantidade de pessoas vezes o preço. Isso é lógico, né? Você vai vender uma tapioca de R$ 2 para 200 pessoas. Então, aí a receita será exatamente 2 vezes 200, que é R$ 400 que você vai arrecadar. Então, você tem o aumento de R$ 0. Se você aplicar, vai dar 2.784. Você pode fazer as contas, no lugar do X coloca o 0, aí você guarda esse valor. Aí quando você aumenta 50 centavos, o que vai acontecer? Vai acontecer que o preço vai subir 2.787,75. Você percebe a diferença? Então não é uma receita maior possível. E se o aumento for de R$ 1, o que vai acontecer? Você substitui no lugar do X, coloca 1. E aí vai dar 2.790. Percebe que é muito maior do que o do 0,5. Então vamos seguir adiante. Quando o aumento for 1,5, vai dar 2.790,75 centavos. Aumentou 75 centavos. E se o aumento for de R$ 2, você vai perceber que esse valor vai ser coincidente com o valor de R$ 1. Por quê, professor? Porque aumentou o preço, mas diminuiu a quantidade de clientes, ok? Então é isso. Então, marcaríamos o aumento de R$ 1,5. Se aumenta R$ 1,5,
Então aí o preço inicial é 29, 29 mais 1,5 reais dá 30,5. E aí você marcaria o item B. Vamos à questão 167. Eu fiz essa questão, né, com vocês, mas eu errei uma besteirazinha. Então é interessante eu corrigir isso no vídeo. Eu quero dar ao mérito ao aluno Igor, né, que ele tentou, ele resolveu e viu esse erro meu. Então eu peço desculpas aí a todos que assistiram a aula e aí eu vou fazer essa pequena correção. Vamos ler a primeira, a questão 67. Um professor da Universidade de Biologia adquiriu recursos para levar uma turma ao Cerrado Brasileiro para estudar os biomas. Ao chegar no destino, marcou 2 pontos que representam as localizações estratégicas de um acampamento, e foi o uso do sistema de eixos cartesianos ortogonais, conforme mostra a figura a seguir, em que os pontos F e M representam os locais onde serão construídos respectivamente o dormitório feminino e masculino, e R o refeitório. Então, se a barraca do campo do professor no acampamento deverá ser equidistante dos dormitórios feminino e masculino, e no sistema sua representação é um ponto que pertence ao eixo das abscissas, quantos metros ela distará do refeitório. Então, vamos lá. Então, resolvendo, né? Aqui é a fórmula trigonométrica, né? Y é a fórmula trigonométrica da reta, mx mais n, né? Você vai trocar aquele A e aquele B por mn. O m é a tangente de θ, que é esse ângulo aqui. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aí você sabe que uma das coordenadas, a coordenada do refeitório do m, é 36 e 0. E aí, raiz de 3, né? Você substituindo o y vai ser 0 e o x é 36. E aí você encontra o valor de n. E é exatamente o que? Menos 12 raiz de 3. Você vai analisar aqui bem rapidinho. Eu tô com tempo curto. E aí você tem o y. Você tem exatamente a equação, que é raiz de 3 o m, e esse aqui é o n, que é menos 12 raiz de 3. Aí você tem a equação de primeiro grau. E aí o f, né, como ele está em cima do eixo y, então o x é 0. E aí você substitui na fórmula, você vai encontrar o y, que é menos 12 raiz de 3. E aí, sendo p de x equidistância a mf, você calcula a distância de um ponto a outro ponto. Então eu calculo de de p a m, né? E aí vai chegar nessa fórmula. E eu tenho de p a f, que é essa fórmula. E aí, se eu igualar as duas, né? Vou ter essa igualdade. Vai cancelar as duas raízes e vai ficar o que tiver dentro. E aí, você tem isso. E aí, o que vai acontecer? O y é 0. Por quê, professor? Porque esse professor vai ficar exatamente no eixo das abscissas. O eixo da abscissa, o y é 0. E aí, você vai substituir y igual a 0 aqui nas coisas, vai cancelar isso aqui. E aqui foi o erro. 0 sendo aqui, então vai formar 12 raiz de 3 ao quadrado. E 12 ao quadrado é 144. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 144 vezes 3 dá 432. Passando para o outro lado fica negativo, né? E o 72 passa para cá. E fica dessa forma. Então, esse número menos esse dá 864 e dividir por 72 vai dar o 12, que é exatamente a alternativa B. Então, estamos kits em relação a essas questões do simulado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de fazer minhas correções e dar um breve salve aí para todos os alunos que estão prestando atenção e que estão sempre corrigindo e aprendendo muito mais nas nossas aulas de matemática. Agradeço demais a presença de todos vocês pela manhã e pela presença de você estar ouvindo a minha videoaula e acompanhando cada coisa que aparece nos meus vídeos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e não deixe de compartilhar com os amigos, dar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até mais.